Pesquisa CUT Vox Populi diz o seguinte: a aprovação a Temer cai a 8% e o coloca como o pior presidente da história do Brasil. Esse prêmio se dá basicamente pelas tais medidas impopulares que o Temer tem falado desde que assumiu o governo. Pois bem, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas e aqui a gente vai entender um pouco sobre essa pesquisa, que é o resultado das medidas impopulares. A gente vai aproveitar e dar uma olhada nas medidas populares e vamos também dar uma olhada na opinião do Temer, o que ele acha de estar sendo avaliado dessa maneira. Se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais para que a gente possa levar então essa reflexão a todas as pessoas. Melhorar é preciso e só podemos melhorar com inteligência. Então vamos à notícia. O que diz aqui o Brasil 247 no dia 21 de dezembro de 2016? Diz o seguinte: pesquisa CUT Vox Populi feita entre 10 e 14 de dezembro revela que a avaliação negativa de Michel Temer subiu de 34% para 55% entre outubro e dezembro e que a avaliação positiva caiu a apenas 8%. Ainda existem 8% de pessoas que aprovam esse governo. Vai entender. No Nordeste, 67% rejeitam o presidente, enquanto a aprovação atingiu míseros 4%. Além disso, mais de 80% dos brasileiros rejeitam as medidas econômicas apresentadas pelo governo atual. São as tais das medidas impopulares que ele defende, como a reforma da Previdência, que tem a rejeição de 87%, a PEC do teto dos gastos, 78% da população reprova, para 70%, com Temer o desemprego vai aumentar e para 49% da população o combate à corrupção vai piorar. A aprovação dos brasileiros de Michel Temer caiu míseros 8%. Então ele repete aqui o que ele está falando. O interessante é o seguinte: essa notícia é confirmada aqui então pelo site RBA, Rede Brasil Atual, também no dia 21 de dezembro de 2016, e diz que dados divulgados hoje, dia 21, revelam que subiu de 52% para 70% o percentual de pessoas que acreditam que o desemprego vai aumentar. A avaliação negativa de Temer também cresce de 34% para 55%. A notícia é confirmada aqui e também no blog do Ismael, também no dia 21 de dezembro. E diz o seguinte no Ismael: o Tinhoso, o Tinhoso é boa, tem aprovação de apenas 8% dos brasileiros, segundo pesquisa realizada entre os dias 10 e 14 de dezembro. E aí você me pergunta nesse momento, bom, mas cadê algum site aí conhecido que a gente possa mostrar e confirmar também a notícia? Ó, pessoal, até agora não tem. A notícia saiu hoje, talvez a grande mídia não tenha interesse de mostrar alguma coisa sobre isso amanhã. Talvez. Lembrando que o Temer meio que aumentou o dinheiro que ele paga à grande mídia. Então, essa notícia não vai chegar à maior parte da população que se informa através de Globo, SBT, Record, todo esse pessoal aí. Então, provavelmente não vai chegar. A gente está comentando aqui, então, pelo Notícias Comentadas para tentar quebrar um pouco desse gelo. Eu coloquei aqui, olha, pesquisa e notícias no Google. Temer, pesquisa. Bem ampla essa busca, né? Muito amplo mesmo. Não coloquei nem Vox Populi, nada. Pesquisa Temer. Pronto, só isso. E aí você tem aqui os links, né? E coloquei aqui nas últimas 24 horas, tá? Eu coloquei esse filtro aqui, últimas 24 horas. Então, o que nós temos aqui de notícias? Quem publicou isso? Rede Brasil Atual, Brasil 247, Brasil 247, Infomoney, seria de direita, reforma trabalhista deve aumentar em janeiro, mas não fala da pesquisa. BBC Brasil também não fala das pesquisas. Enfim, é o país, ninguém mais está falando dessas pesquisas. Você nota que não há interesse da grande mídia de divulgar informação como essa, que a aprovação do governo Temer é somente de 8%, e com isso ele ganhou o troféu de pior presidente da história, batendo recorde em tempo recorde. Nenhum outro presidente conseguiu esse troféu, essa premiação em tão pouco tempo. Então, em termos de ser péssimo, o Temer aí é muito eficiente. E eficiente por quê? Justamente por causa das tais medidas impopulares. Veja bem, o Temer não tem compromisso com a próxima eleição. Ele não precisa agradar ninguém, ele já deixou isso claro. Ele falou que não vai ser candidato. Ele falou, na verdade, ele não pode ser candidato porque ele é ficha suja. Como mostramos aqui nesse vídeo,
publicado em maio de 2016. Temer não quer ou não pode se candidatar em 2018. Ele falava que não queria, né? Na verdade ele não pode, ele está proibido de se candidatar. Então veja bem, se ele não tem compromisso de se candidatar e só tem 2 anos de governo, o que ele vai fazer então? Né? A Odebrecht está falando que ele está vendendo leis, né? Ele com Romero Jucá e outra turma aí do PSDB, aliás do PMDB. Então, pense nisso. Não há compromisso com o povo, não precisa agradar ninguém. Tipo assim, aperta o botão do... É isso aí, não vou chamar palavrão agora. Do dane-se, vou falar. Aperta o botão do dane-se, você pode entender qualquer outra coisa aí. Então, ele diz aqui, não pode, né? Então, ele está impedido. E aí ele começa, então, com as medidas impopulares. Vamos passar rapidamente aqui sobre algumas medidas. Diminuição do salário mínimo até 2036. Significa que o salário mínimo não vai ter ganho real, e sim vai ter perda real. Vai diminuir o valor do salário mínimo, que era um negócio que vinha aumentando nos últimos anos. Outra notícia, Temer ataca as estatais e estaduais. Ele está querendo fazer um acordo com os estados que estão com dificuldade financeira, que dá uma ajuda, ele não precisa pagar o que ele deve para o governo federal, mas em compensação o Temer obriga ele a vender as estatais. Claro, e sempre essas coisas acontecem a preço de banana, financiado com dinheiro público, através de alguma linha aí do BNDES ou algum outro banco público. E para isso, né, a questão pública serve. Né? O pessoal que tem a ideia de estatizar, aliás, de privatizar, de não sei o quê, iniciativa privada, querem muito fazer isso, de preferência financiando a compra da estatal com algum banco público, porque aí tem uma taxa de juros mais baixa. É o estranho... contradição dos capitalistas, entre aspas, na verdade são aproveitadores, né? Assaltantes da questão pública. Uma outra medida, PEC 55 é aprovada, PEC que congela os gastos, na verdade diminui o investimento nas áreas que a população mais precisa, como por exemplo saúde, educação e segurança pública. Venda de leis e medidas provisórias, aquilo que eu falei para você, a Odebrecht pagava até 7 milhões de reais por lei aprovada no Congresso. Quem liderava isso é até agora que se saiba, o depoimento da Odebrecht está só no começo, era o PMDB, que tinha aí entre o Temer, Romero Jucá, Renan Calheiros, negociavam diretamente com as empresas a venda dessas leis e medidas provisórias, segundo o que a Odebrecht aqui está falando. Então, essa é mais uma, digamos, medida impopular do governo Temer. Aqui uma outra notícia, Temer investe na quebra da Caixa Econômica. A Caixa Econômica vem tendo lucro ano após ano. Mesmo assim, Temer resolveu que vai demitir 10 mil funcionários e fechar diversas agências, no intuito, claro, de beneficiar o setor privado. Né? Como se, para a existência do setor privado, tivesse que quebrar o setor público. É uma coisa meio estranha. Temer compra a grande mídia brasileira. E aí, com isso, você entende o seguinte, o Temer aumentou em mais de 1000% aí, em média, o investimento aí de verba pública para a grande mídia. Em compensação, cortou a verba pública para a mídia alternativa. A consequência disso é que, por exemplo, apesar das medidas impopulares, ele segue aí com 8% ainda de aprovação, como mostra aqui a pesquisa. Olha, 8%, cadê? Tá aqui. 8%. Então tem 8% de gente que ainda assiste, que ainda consome, isto é, veja esse povo todo, né? E daí eles têm que notícia? Justamente a notícia da premiação da revista Isto É, premiando o Temer como brasileiro do ano, imagina. Além das medidas impopulares que eu falei para vocês, ainda tem muitas outras. Nós falamos somente de algumas, mas não é só isso que ele faz. Ele não só faz medida popular e, segundo o Odebrecht, não participa só de esquema de venda de leis aí, né? Ele também faz outras coisas. Ele tem uma austeridade que é um pouco seletiva, né? Bastante seletiva, aliás. E aqui nesse vídeo você vai entender. Para os pobres ele tira e para os ricos ele entrega. E aí você vai dizer, não, mas aí o Morpheus, o oráculo, está exagerando. Isso aí não é bem assim. Pois bem, na notícia publicada hoje também, Temer presenteia empresas de telecomunicações com bilhões. Como assim? A telecomunicação um dia no Brasil já foi estatal. E por ser do Estado, investido com dinheiro público, né, teve aquisição de diversos bens, como prédios, equipamentos e uma série de coisas. Então, quando o Fernando Henrique Cardoso privatizou esse setor, ele disse, olha, eu vou dar aqui, vou emprestar para vocês aqui esses prédios, né? E daí vocês vão ter que devolver isso para a União. Passado tantos anos, vocês vão ter que devolver isso para a União, porque isso é da União, foi comprado com dinheiro público. Aí o que o Temer faz? Cria uma lei
para presentear essas empresas com valor total de equipamentos e prédios em algo em torno de 105 bilhões de reais, como você pode ver nesse vídeo aqui. 105 bilhões de reais do dinheiro do povo que ele vai dar de presente para as grandes empresas. E aí a gente pensa naquele processo lá da venda de leis e medidas provisórias, né? Será? Não sei. Né? Essa austeridade seletiva, vamos tirar do povo e dar para os ricos. É um processo estranho, como eu costumo dizer. Pois bem, o que é que o Temer acha disso tudo, afinal de contas? É importante a gente saber qual a opinião dele. Bom, afinal de contas, ele tem uma péssima avaliação desde o início e agora está pior ainda, ganhou o troféu de pior brasileiro, pior presidente brasileiro da história, né? Nunca antes na história do país houve um presidente tão mal avaliado quanto Michel Temer em tão pouco tempo. O que ele diz sobre isso? Temer diz que é preciso coragem para tomar medidas impopulares, realmente, notícia publicada no dia 21 de dezembro de 2016, aqui no Dia, portanto, do mesmo dia da pesquisa. O presidente disse que o seu governo, é isso que a grande mídia fala, eles não publicaram a pesquisa, mas publicaram o que o Temer está falando, que é preciso ter coragem. Olha, ele quer aparecer no final das contas como um homem de coragem. Imagine só, o Temer, o homem de coragem do Brasil. O presidente diz que seu governo tem coragem. Eita, governo cabra macho. Tem coragem para enfrentar os momentos dificílimos pelos quais o Brasil passa. Aqui ele diz o seguinte na notícia: o presidente da República, Michel Temer, afirmou na noite desta segunda-feira que o governo precisa ter coragem para tomar medidas aparentemente impopulares. Veja bem, aparentemente. Redução do salário mínimo não é bem aparentemente. Não investir, não permitir mais que sejam construídos hospitais, escolas, tudo mais, mesmo levando em consideração que a população brasileira vai crescer. Ele chama isso de aparentemente impopular. Ele diz que mesmo vergastado e chicoteado pelas redes sociais, propôs medidas que são fundamentais para o país, como a reforma da Previdência. Fundamentais para quem, né? Eu me faço essa pergunta. Quem? Não estamos pensando só em nós, claro, mas naqueles que virão. Nesse momento, desculpa, eu preciso dar uma risada, porque os que virão não vão conseguir se aposentar, não terão acesso à educação pública e realmente eles estão pensando nos que virão, né? A declaração foi dada durante o discurso num prêmio Líderes do Brasil, veja bem, recebendo premiação, Líderes do Brasil, promovido pelo Grupo Líder, que é do Dória, do PSDB, que foi eleito aí prefeito de São Paulo em primeiro turno. A população aí de São Paulo escolhendo muito bem aí o seu prefeito. O Grupo Líder pertence ao Dória que ganhou para a prefeitura. E aí o Dória, amiguinho do Temer, vai dar o prêmio Líderes do Brasil. Gostaria de saber quais são os critérios da premiação, porque me parece um pouco vago, né? Alguém que tem essa avaliação tão negativa quanto o Temer receber um prêmio desse. Então, qual a credibilidade que tem uma premiação de um grupo como esse? Eu questionaria isso, sabe? É uma coisa que você pensa assim, no histórico da premiação desse grupo, e se você receber um prêmio como esse, é melhor recusar, porque o Grupo Líder, aparentemente, ele não usa critérios para premiação, e sim usa política. Única e exclusivamente política. Eu gostaria de entender os critérios dessa premiação. Pois bem, o presidente diz que seu governo tem coragem para enfrentar os momentos dificílimos pelos quais o Brasil passa. Precisamos de coragem para fazer... Vejam que a palavra coragem é citada aqui no Dia diversas vezes. Vamos ver quantas vezes. Vou fazer um Ctrl F aqui. Coragem. Aqui embaixo já estão comentando. 7 vezes é citado aqui a palavra coragem. E somente 2 vezes aqui embaixo. Então, na reportagem tem 5 vezes a palavra coragem. É interessante. Coragem, 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 coragem. É muita coragem para um homem só. Ave Maria. O presidente disse, precisamos de coragem para fazer coisas aparentemente impopulares, mas que gerarão popularidade logo ali na frente. Valha Nossa Senhora. Temer lembrou que está no poder há 6 meses e que ainda tem mais 2 anos de governo pela frente. Ele disse que gostaria de poder gastar enormemente. Desculpem aí, pessoal, mas que é preciso dar uma nova fisionomia ao país. Por isso aceitou o teto para os gastos públicos. Eu gostaria de gastar, eu gosto de gastar.
Nós já percebemos naquela festinha que você fez lá no Planalto, que gastou 600 mil para aquela festinha fechada que você fez para os seus amigos, já percebemos que você gosta de gastar. Também com cartão corporativo do governo, que você gastou mais do que os 6 meses iniciais do governo. Também percebemos. Quem não gosta é o Henrique Meirelles. Veja só, eu gostaria de poder gastar tudo que estivesse nas rúbricas do Estado e dizer, com o perdão da expressão, o futuro que se dane, porque outros estarão no poder. Mas não é assim. Caramba, velho. Ele falou mesmo isso? O futuro que se dane. Essa frase tem que ser relembrada aqui. Michel Temer. O futuro que se dane, porque outros estarão no poder. Interessante. E você, o que acha? Não somente dessa frase, mas também como de toda essa história. Esse presidente parece que ele tem realmente muita coragem, vai enfrentar todas as desaprovações populares e continuar o seu programa de quebra de Estado e entrega dos bens públicos a preço de banana, ou melhor, como no caso aqui das empresas de telecomunicações, de graça, entregando de graça, aparentemente de graça, né, para o setor privado, esperando um milagre do setor privado que seja comovido aí de questões sociais e comece a oferecer chances e oportunidades para a população mais pobre. Imagine um pobre, um pobre realmente muito pobre, recebendo aí de um programa de uma universidade cara no Brasil particular, recebendo uma bolsa, né, para toda a comunidade. Basta que você prove que sua renda é abaixo de tantos mil reais ou tantos reais, e aí você ganha uma bolsa para estudar na melhor universidade privada do Brasil. Você consegue imaginar uma situação dessa? Pois bem, é nisso que o governo Temer, o governo PMDB, PSDB, porque o programa de governo é do PSDB, é nisso que ele acredita. Pasmem, é nisso que ele acredita. Eu vou encerrar esse vídeo então com a frase do filósofo Michel Temer: o futuro que se dane, porque outros estarão no poder. Pense sobre isso, deixe seu comentário, compartilhe nossos vídeos e a gente se encontra então na próxima notícia. Um grande abraço e até lá.